Olá, mais um Memória Manchete, dessa vez com uma pessoa tão especial, mas tão especial, que a família toda era da Manchete. Johnny Hall, filho do Davi Hall e irmão do Jimmy Hall. Fala, Johnny, que bom ter você aqui. Oi, Santoro, como é que você tá, meu querido? Que prazer falar com você, ver você e estar aqui falando com nossos amigos, com queridos amigos e colegas, né, desse passado lá na Manchete maravilhoso. É um prazer e uma honra estar aqui podendo acrescentar com algumas histórias da minha vivência, né, que vai juntando esse quebra-cabeça aí para a posteridade. Né? Como chamam, é o quebra-cabeça, né? É um quebra-cabeça para a posteridade. E cada um vai contando uma história diferente, cada um vai contando uma história e a gente junta isso tudo. Mas vem cá. Exatamente. Como é que você entrou na Manchete? O que você fazia antes? O que você passou a fazer depois para ir para a Manchete? Como é que foi essa história? Conta isso. Então, Santoro, na realidade, eu não tinha muita vontade de aderir à televisão profissionalmente. Porque, só para explicar, o teu pai era de televisão, né? Era de televisão Quais foram as TVs? TV Rio? Ele trabalhou na TV Rio, na Excelsior, e na Globo ele foi o fundador da TV Aratu, lá em Salvador. Né? Depois ele foi para a Rede Tupi de televisão, fundou a TV Itapuã, virou diretor superintendente, e é isso. Então, eu fui criado nesse meio artístico, né? A minha casa era um local que sempre tinha sarau, porque meu pai era músico, ele é das antigas, compositor, e era uma casa muito movimentada, com música, e vários artistas frequentavam a casa, e enfim, eu desde cedo sempre tive contato com música, eu estudei música também, mas eu, na realidade, queria ser pintor. Eu queria ser pintor. Eu sempre gostei de desenhar, de pintar. Esse quadro que está aí atrás é teu? Não é meu, não. Esse quadro aqui, inclusive, era do meu pai, né? Imagina, Jesus, e ele era judeu, né? Meu pai era judeu, um quadro de Jesus aqui. E aí, enfim, acabei entrando para a Faculdade de Escola de Belas Artes, né, comunicação visual, mas, no final da década de 70, lá pelo meados de 1977, o meu pai, eu era muito bom também na área de tecnologia, eu fui técnico em eletrônica, que antigamente a gente fazia o segundo grau, né, o científico, né, e eu fiz técnico em eletrônica, que eu adorava, tinha facilidade, e aí eu sei que eu consegui um estágio para ser operador de VT, obviamente, indicado pelo meu pai, lá na extinta TV Tupi, na Urca. Na Urca? Na Urca, isso. E quem era o diretor técnico da rede era o Roberto Salve, que foi um grande profissional, inclusive foi da Bandeirantes, foi da TV Globo, ele que fundou a TV Monte Carlo da TV Globo, ele que lá na Itália. Foi o diretor na Itália. E ele me arrumou um estágio lá e eu fui ser operador, aprender a operar aquelas máquinas que existiam antigamente, que eram as quadruplex, que eram máquinas gigantescas, uma fita de 2 polegadas, e literalmente você tinha que tirar, digamos assim, um brevet para operar aquela máquina, porque era tanto botão, era tanta coisa para fazer, que você tinha que ser realmente um técnico operador. E lá fui eu, e foi muito interessante, eu tive com... Eu fui estagiário do saudoso Paulo Trevisan, meu amigo, Trevisan. Diretor. Trabalhei com o Inácio Coqueiro também lá, operador de VT. E o meu supervisor era o Baduí, que foi, inclusive, o nosso companheiro ele Manchete. Que cuidava da Manchete, lá da área do jornalismo, ele que mandava. Eu sei que, imagina um jovem de 17 anos, no meio daquelas
figuras perigosas, né? Um ambiente muito louco. Eu sei que depois de um ano lá dentro, eu falei, eu não quero saber disso, isso é uma doideira, não quero, resolvi sair, aí fui fazer minha faculdade, e vou ser pintor. E fazia foto, gostava muito de fotografia. Bom, passado um tempo... A Tupi já estava começando a cair. Quando você saiu, a TV Tupi já estava... Pela data que você falou, né? Isso, a Tupi fechou, se eu não me engano, em 79, no 80, né? Por aí, no final. Por aí. Enfim, eu sei que eu continuei minha vida, né? Em meados de 82, eu tocando minha vida, vivendo como fotógrafo, pintor, trabalhando em agência, enfim, fazendo faculdade. Eu fui visitar o meu pai no centro da cidade, ele tinha um escritório no centro da cidade de projetos relacionados a telecomunicações. Eu encontrei, nessa visita, um senhor chamado Gama, Luiz Gama, que era um engenheiro que estava trabalhando no projeto, né, da TV Manchete. Na parte técnica, ele era representante dos equipamentos da Ampex, que tinha os videotapes, as fitas, e ele estava trazendo para o Brasil, e especificamente para a TV Manchete, o ADO, que significa Ampex Digital Óptico. Foi, digamos assim, o primeiro equipamento para você fazer manipulação de imagem, que na época, imagina, era diminuir, crescer, perspectivar, rodar, enfim. Era um equipamento que pegava um sinal de imagem, de vídeo e fazia alguns movimentos, alguns efeitos, né? Isso era inédito no Brasil, a gente está falando da década de 80, né? 82, né? 80, exatamente. E aí eu mostrei uns trabalhos lá, papo vai, papo vem, eu falei que eu fazia a Escola de Belas Artes, e mostrei uns trabalhos da famosa geometria descritiva, nossa, né? Fazendo épura. Isso. Isso me dá arrepio, porque na época do científico eu detestava esse tal de geometria descritiva. Exatamente. E na Escola de Belas Artes a gente estudava isso, geometria descritiva, para você desenvolver a sua visão espacial. Perspectiva, né? A perspectiva. Exatamente. Você trabalhava com X, Y, Z, coordenadas, isso, né? Isso. Aí o Gama, ele falou, nossa, que bacana. Aí ele me convidou para fazer um curso, quem sabe... E eu estava precisando, por que não? Eu queria trabalhar, estava precisando de dinheiro, imagina um jovem de 22 anos de idade, isso é uma graninha sempre é bom, né? Aí, só que eu falei para ele, não sei se eu quero voltar para a televisão, é um ambiente muito maluco, todo mundo meio doido, muita pirita, aquelas coisas, né? E outras cositas mais. Aí ele falou, não, mas você não se preocupa, porque esse equipamento é uma tecnologia nova, então... mesmo que os profissionais estiverem lá, eles vão ter que aprender do zero, e você vai estar aprendendo do zero também, e com a mente nova. Eu falei, tá bom, topei. Vamos nessa. Isso, meados de 82, né? Lembrando que a TV Manchete inaugurou em junho de 83, 1983, né? 5 de junho. Isso. E o projeto da implantação começou em 82, né, com a parte de engenharia civil, a parte demorado. A Manchete atrasou, né? A Manchete atrasou, era para ter sido entregue em 82, se não me engano, o final de 81 para 82, aí atrasou, e foi para 83, exatamente. Isso. Bom, aí, dito isso, combinado, lá fui eu para as aulas de ADO, lá no prédio do Russell, no prédio da Manchete. Da Manchete mesmo. Da Manchete mesmo, né? E as aulas de treinamento eram feitas no 5º andar, que era da engenharia, onde tinha as reuniões, os engenheiros se reuniam, né? E, enquanto isso, a montagem
estava acontecendo no quarto andar, que era aquele piso elevado, passando os cabos, montando os racks, construindo os estúdios, tudo obra mesmo. Você estava no meio de uma obra, não? No meio da obra. No meio da obra, né? E os cursos teóricos, né? Com slide, aquela coisa, aula mesmo, né? Manual, lendo para que serve, o que não serve. E lá fui eu. E uma turma boa de várias pessoas aí, e outros cursos acontecendo, inclusive foi lá que eu conheci o Aldir Ribeiro. Aldir Ribeiro? Ele estava dando aula do equipamento da Sony, que era o BVS 5000, que era um mais moderno editor, né? E o Aldir, maravilhoso, meu guru, eu tive aula com ele, aí eu aproveitei também, eu fiz curso de tudo que eu podia fazer. Uhum. Bom, dito isso, o curso foi indo, fizemos avaliações, etc, e finalmente fui contratado. Que bacana, crachá, e... Salarinho fixo na carteira. Salário fixo, batia cartão, meu horário era de segunda a sábado, de 19 a 1 da manhã, eu era do departamento de engenharia, e a minha função, o meu cargo era operador de ADO, e não existia operador de ADO nessa época, imagina. Não existia. Nem se existia. Não existia o departamento jurídico, né? Porque não existia lá no sindicato esse cargo, né? Esse cargo de operador de ADO. Aí eu virei lá, me botaram como editor de imagens, ou diretor de TV, sei lá, depois eu vejo na minha carteira. Bom, dito isso, comecei os treinamentos, digamos assim, para antes da emissora entrar no ar. Já estava tudo montado, etc, e começamos a fazer alguns ensaios, até porque já começou a produção do programa de estreia. Sim. Né, que foi um especial maravilhoso, dirigido pelo Nelson Pereira dos Santos, né, cineasta, saudoso cineasta, e a turma toda de cinema, né? Então foi muito interessante, porque nós fomos testemunhas dessa união do pessoal de cinema, vindo pelo Nelson Pereira dos Santos, com os dinossauros da televisão. Da televisão, né? Na época, o diretor artístico era o Maurício Sherman. Isso. Espetacular, maravilhoso. E, enfim, então, esse período antes de entrar no ar, precisava produzir o conteúdo, né? Então, várias frentes ali acontecendo, e eu fui locado no jornalismo para fazer o Jornal da Manchete, primeira edição, e depois o jornal da segunda edição. Uhum. Exatamente, eu entrava às 19 horas e entrava lá Tem muitas fotos, né, que você... Quem conhece o trabalho do Santoro, o livro do Santoro, isso. Lá no livro do Santoro tem muitas fotos. E tem lá aquela nave espacial que era, sei lá, uma parede de monitores onde tinha o News, era o News, a mesa que botava no ar o jornal. E tinha o ADO, tinha uma mesa da Ampex também, sofisticadérrima, tinha uma mesa de áudio maravilha, tudo era o melhor na época. Né? As câmeras Ikegamis, enfim, top de linha, tudo cheirando a novo, né? E aí eu me preparei para fazer parte da equipe que botava no ar o primeira edição e o segunda edição. Isso. Inclusive, as artes, a gente começou a fazer, nós fomos os primeiros a preparar o videografismo, né, para as artes que iriam ao ar, artes explicativas dos jornais, né? Por exemplo,
o Brasil está tendo chuva aqui, aí tinha que botar o mapa do Brasil, com a chuvinha lá, etc, etc. E nessa época, quem estava lá também era o nosso querido amigo Alexandre Arrabal, que depois foi para a TV Globo, levando esse know-how, né? E implantou, fez um trabalho maravilhoso na TV Globo, mas antes ele também fez um trabalho maravilhoso na TV Manchete, do qual eu me sinto muito orgulhoso de ter sido colega dele. Nós brincamos muito com experiências de como é que faria, como é que vamos fazer. Aí a gente dava umas... Sei lá, a gente resolvia, cara, inventando, criamos muitos métodos que hoje são banais, né, coisas bobas. Sim, né, mas naquela época, pô, era um negócio assim revolucionário. Tudo na Manchete era muito bem configurado, muito bonito, porque o seu Adolfo dizia que tinha que ser tudo muito bonito, muito bonito. Não pode botar feiura. E lembrando que não existia nada, não existia computador, computação gráfica, não existia nem celular, né? Nada, era tudo analógico. Então, dito isso, assim, aí paralelo a essa preparação que eu estava fazendo lá e me dedicando ao jornalismo, eu comecei a frequentar a pós-produção junto lá daquele programa que estava sendo preparado já para a inauguração, né, com direção do Nelson Pereira dos Santos, com a direção geral do Maurício Sherman, e eu participei de alguns momentos na preparação desses produtos, né? Sim. Inclusive a abertura... Foi uma sequência, né? A abertura é uma lata de Lubrax 4, se não me engano, começa aquele comercial do Lubrax 4. Isso, né? Depois o seu Adolfo entra no ar mudo. Lembra? Mudo, aí cai slide, volta seu Adolfo e fala. Por causa de um pet, errado. Pet, para quem não sabe, não é cachorro, não. É cheio de furinho ali, que o cara pega um cabo, pá, e espeta no outro lugar e pum, fecha a ponte. Não, se falar pet hoje, ele vai pensar que é animal de estimação, não é não. Como as telefonistas antigamente, né? A gente vê em filmes antigos. Isso. Alô, ligação, aí o cara pegava um cabo e enfiava. Era isso é um pet. E alguém esqueceu, aí seu Adolfo fala, só pra gente relembrar, entra Lucinha Lins com Cláudio Tovar dançando aquele tango maravilhoso, eles deram um depoimento aqui no Memória Manchete, e depois um show da Vatuzzi, sensacional, né? Vatuzzi, que já foi entrevistada por nós também, e depois entra o filme que o Zé foi buscar lá, que foi Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Contatos Imediatos, Só que telecine, maravilhoso, o equipamento já era de primeira linha. Primeira linha. Aí no dia seguinte, dia 6, começa o Jornal da Manchete, aí você começa a trabalhar na pauleira. Aí é na pauleira. Aí é na pauleira. Depois que entrou no ar, era... Eu sempre fiz uma analogia para os meus amigos e colegas que não eram do meio. Eu sempre fazia uma analogia que o nosso trabalho era que nem de militar, né? Porque não tinha feriado, não tinha Natal, Réveillon, né? E você não podia sair sem ser rendido, porque não tinha, deu o meu horário, eu vou embora. Não, você tem que esperar a pessoa que vai te render lá no posto, na guarita. A Suzy Alfon, ela fala exatamente isso. A gente tinha hora para entrar, mas não tinha hora para sair. Não tinha hora para sair, é óbvio. Então, mas foi maravilhoso. Eu lembro, assim, foi uma experiência... Você ficou um tempo bom dentro da Manchete e deve ter visto coisas ali do Arco da Velha. Principalmente ali no News, que ali acontecia muita coisa, né? Nossa, eu tive a honra de ter trabalhado com Toledo. Não, o Toledo era o diretor de TV maravilhoso, né? Caetano. Tinha o Caetano. Marcinho Leal. O Jailton. O Marcinho era...
era o do segunda edição, da noite. O de Marcinho era o diretor de TV, maravilhoso, queridão, uma classe, finérrimo. Morreu, o Jailton. 2 meses, tem uns 2 meses mais ou menos que ele morreu. Que pena. Ele foi, inclusive, presidente do sindicato, Isso. Assim, né? Então, mas era um gentleman, todas as pessoas maravilhosas. O Jailton, que foi diretor de TV também. Isso. Tinha um colega, o Ronaldo Berreta, que também era elegantérrimo, chegava lindão lá, enfim. E foi maravilhoso. Então, eu trabalhei nessa função, fui fazendo jornalismo, né? Trabalhando jornalismo direto, e eu sei que a minha gata está querendo alguma coisa aí. Fica aí, meu amor. Bom, aí o que acontece? Eu, paralelo a esse trabalho no News, eu entrava às 19 horas e saía 1h da manhã. Isso. Eu tinha que bater o cartão. Só que acontecia, eu era um jovem de 23 anos de idade e eu estava tão apaixonado, tão fascinado, que as pessoas tinham que mandar a gente embora, que ninguém queria sair lá de dentro, né? Aquilo, vai embora daqui, cara, você está desde cedo. E aí, o que acontece? Eu saía do meu horário, em vez de ir embora, eu ia lá para pós-produção, onde era a edição dos programas. Aí tinha o Bar Academia, tinha tinha o Clipe. Você entrevistou a Tânia, que fazia o FM TV. FM TV, então, tudo isso era editado. Isso, exatamente. Tudo isso era editado. E aí, na época, eu conheci um cara que eu ficava fascinado, era o Sérgio Cruz. Sérgio Cruz, né? Lembro. Que era um cara, assim, ele operava VT, ele desenhava, ele fazia tudo, e eu meio que fiquei de discípulo dele, né? Lá na noite, vendo ele trabalhar. O próprio Aldir ficava lá do lado vendo esses caras trabalhando, e eu era um cara muito chato para perguntar: para que é isso? Para que é aquilo? Porque eu tinha sede de aprender mais, né? Além do que eu estava fazendo. E eu vou lhe ser sincero, sabe, Santoro, essa vivência que eu tive em jornalismo, eu aprendi que o jornalista, ele tem vida de médico, né? Porque ele lida com a realidade dura, nua e crua. É brabo. E assim, eu ficava às vezes meio... A realidade também não me fazia muito bem. Então eu me identifiquei muito mais com um lado da pós-produção. Entretenimento, né? Teledramaturgia, show, musical, adorava, né? O jornalismo eu gostava muito porque, ainda mais nessa fase inicial, que eu tive muito contato, eu e o Alexandre Arbal, porque a gente é meio contemporâneo, nós somos contemporâneos. Então, depois que encerrava a estação, a gente ficava à noite, à madrugada, fazendo experiências de selos, que ficava atrás dos apresentadores. Entrava aqui, entrava assim. Não é isso? Lembra disso? Lembro. Né? E aí a gente ficava experimentando efeitos, né? Efeitos e visuais novos. Então, foi nesse sentido que eu fiquei migrando, desenvolvendo com um pé no jornalismo e um pé na pós-produção na área de entretenimento. Então, eu fiquei... A minha vida dentro da TV Manchete começou na inauguração, né, em 82, né, no meados de 82, e eu fiquei até 88, meados de 88. Foi quando eu saí. Foi quando eu saí. Nós saímos, né? Assim, dentro desse período, eu tive o privilégio, a honra de ter participado de muitos eventos maravilhosos que marcaram a minha vida.
Primeiro, logicamente, foi essa, digamos assim, aprender essa tecnologia, né? Lá ali naquele estúdio onde a gente fazia o Jornal da Manchete, que era um estúdio de alta tecnologia, né? Então, ali eu aprendi muita coisa ali, na área de efeitos visuais mesmo. Depois, com a minha vivência ali na pós-produção, eu aprendi a parte de edição mesmo, aprendi muito com Aldir Ribeiro, muito com Sérgio Cruz, tanto que eu comecei a fazer alguns trabalhos para o departamento comercial, né? Ah, é? Porque eles precisavam fazer comerciais. Aí tinha o Osmar Gonçalves, que era o diretor-geral. Era o diretor-geral comercial. E ali tinha o Francisco, um nome meu, depois de uns anos a gente acaba não lembrando, mas, enfim, eu comecei a me envolver com produção de vinhetas, porque eles vendiam as cotas e tinha que fazer a vinheta, patrocínio, tal. Oferecimento do Brax. Aí eu era acionado para fazer isso, porque o Chiquinho Cavalcante, que era o diretor técnico, aquele que arrancava cabelo e quebrava clipes. Ele vivia arrancando cabelo. Exatamente. Não sei se ficou careca, de tanto que ele arrancava cabelo e quebrava clipes. Eu adorava fazer isso. E tinha o nosso coordenador, que era o Gasparini, né? Claro. Que era uma pessoa maravilhosa, era o nosso coordenador assim, de operação. Então, eles, quando começou a ter essa necessidade de produzir, de ter que ter tem que ter alguém, um núcleo, para poder realizar as vinhetas comerciais, atender, complementar o comercial, eu comecei a fazer, digamos, esses trabalhos extras, que era só o trabalho que ela era extra, a grana não, né? Mas eu desde cedo tinha muita consciência de que tudo bem, eu não vou ganhar, mas estou ganhando experiência, né? Então era sempre uma oportunidade para eu poder mostrar meu trabalho. Aprender também. Ô Johnny, você sabe disso, eu fui professor. Quantas aulas extras eu dei sem ganhar absolutamente nada? Aula extra, porque os alunos precisavam e a gente dava. Então, perto do vestibular, como eu dava aula muito para vestibular, perto do vestibular era direto, então. Entendeu? Então a gente aprende também. Exatamente. Aí, bom, o que aconteceu nesse que eu falei de 80 desde a inauguração até eu 88. Sair, até 88, o que aconteceu? Eu fiquei, digamos assim, estabelecido no jornalismo, mas com meu pé lá no entretenimento e no comercial. Só que chegou um momento que o volume lá do comercial aumentou e o volume lá do artístico também aumentou. Os caras me solicitavam. E eu te explico porque, assim... Mas o volume do din-din, nada. Não. Como eu fazia escola de belas artes, eu já fazia comunicação visual, eu tinha uma vivência de agência, lembra, de papel, fazer boneca, de jornal, layout. Assim, precisa... Eu dava soluções de onde botar o lettering, enfim, eu dava soluções artísticas, né? Era tipo, eu já fazia uma espécie de direção de arte, né? Para explicar para as pessoas, o lettering é aquilo que aparece escrito, né? Sim, né? Então, eles falam, precisamos fazer uma vinheta lá para o Lubrax. Aí o que tem? Cadê a lata? Aí eu abria a câmera, pegava, aí botava... Quanto tempo? 5 segundos. Aí ia correndo lá para o pessoal da sonoplastia. Quando vinha, tinha uma vinheta, nascia uma vinheta. E os caras, que beleza! Então, eu comecei a ser muito solicitado. Então, o Maurício Sherman, que era o diretor, né? Isso. De todo diretor artístico, ele meio que me transferiu
né, pediu ao Chiquinho Cavalcante e ao Rubens Furtado, eles chegaram, ó, vamos tirar o Johnny do jornalismo, que ele pode contribuir mais para essa linha de produção, porque ele meio que acaba fazendo tudo. E é importante ter, né? Assim, então, eu saí do jornalismo e fiquei trabalhando com a parte de videografismo, que nem existia, né? Não existia. Naquela época não existia. Não existia. Você tinha o Arrabal lá, junto com Arlindo Rodrigues, que depois ele formou uma turma e começou a produzir, atendeu especificamente o jornalismo. Eu ajudava ele, né, até ele arrumar uma equipe também e botar uma pessoa para atendê-lo, né? E eu fiquei mais locado nas ilhas de edição, né, nas centro de pós-produção. Porque como eu já editava, já mexia no BVS 5000, já mexia nos VT, já mexia no Switch, já mexia no ADO, mexia no gerador de caracteres, então, inclusive, os colegas falavam, pô, até pelego, tá trabalhando, tirando emprego. Eu falei, caramba, onde eu fui me meter, cara, e que isso? Isso acontece. Acontece. Não é? Mas você estava aprendendo, pô, então, sabe? Estava aprendendo, eu não saía de lá, é isso que eu falo, os caras tinham que me mandar embora. Aí chegou um ponto que os caras me tiraram, não precisa mais bater ponto, porque teu ponto está extrapolando, teu salário está triplicando, porque eu bati a entrada e bati a saída no dia seguinte, era ilegal, era uma loucura. Era ilegal. Nossa jornada de radialista era de 6 horas. 6 horas. Não é isso? É isso mesmo. Imagina. Aí uma vez o Chiquinho Cavalcante falou, cara, tu não pode fazer isso. Vai lá, bate o cartão de saída, depois você volta. Eu falei, mas eu não vou ganhar nada, cara. Aí depois eles deram um jeito lá, sei lá, botaram mais uma graninha para mim. Eu sei que eu não larguei eles, não precisei mais bater ponto. E aí foi indo, aí eu comecei a fazer os comerciais das revistas, né? Da Manchete. O Canásio. O Canásio fazia o áudio. Ele era o locutor. Aconteceu, virou Manchete. Isso. Aí quem me passou isso foi o Sérgio Cruz, que era muito ligado ao Jaquito, e o Sérgio também queria migrar para outros produtos, né? Então ele falou para o Jaquito, já tem a pessoa para resolver o negócio das revistas. Aí ele me passou, aí eu tinha uma rotina, eu ia lá no arquivo de fotografia, de slides, tinha todo um modus operandi, né, para produzir. Eu que produzia tudo, e aí eu ia sozinho de madrugada. Acabava o jornal, começava. Eu ia abrir câmera, botava a capa da revista. Taranã, aí pegava os slides. Alô, Telecine, vou gravar. Atenção. Na madrugada. Lembra? Assim, aí foi indo, foi uma experiência muito boa. Eu fiz todas as revistas. Amiga, Fatos e Fotos, né? Teve uma Manchete. E tinha Pais outras. E Filhos. Ele e ela que tinha o fórum, que todo mundo ficava louco, porque era contos eróticos, né? Eu fazia todos os comerciais, eu que fazia todos os comerciais. Eu pegava o áudio do Canásio e aí gravava, depois eu ia lá para a pós-produção, para o CPP, com o BVE, inseria, fazia, agora, aquela coisa toda, né? Aí, paralelo, junto com isso tudo, também eu comecei a editar algumas coisas, colaborar com o programa Bar Academia, que também foi maravilhoso, porque o pessoal começou a ver, opa, esse cara aí está fazendo um monte de efeitos legais, né? Assim, aí o Maurício Sherman autorizou o Paulo Trevisan a me convocar, porque o Paulo Trevisan era o responsável pela edição e finalização do Bar Academia, e aí eu comecei a acompanhar ele,
e colaborar com os efeitos, porque editavam clipe toda hora, né? Era uma edição de videoclipe, você, né? No Bar da Academia era conversa do Valmor Chagas com o cantor, com a cantora. Com cantor e musicais, né? O Bar da Academia era um programa de musicais maravilhosos, com cenários. Tudo. Com, aí a gente começou a colocar uma pitada de efeitos visuais, né? Assim, dentro dos clipes, né? Então foi uma vivência maravilhosa também, aí foi indo. Aí, por que aconteceu? Você saiu em 88? Isso que tá me embatucando aqui. Por que o Johnny então, saiu? Porque o que aconteceu? Eu nesse caminho, aí chegou a gestão do Carlos Sigman, lembra? Lembro. Né? O Rubens Furtados. Não sei se o Rubens saiu, aí entrou o Carlos, não é isso? Eu acho que sim, Né? Acho que sim. Carlos Sigman, eu cheguei a pegar, porque eu estava lá ainda. Isso. O que acontece? O Carlos Sigman, quando ele entrou, ele levou para a TV Manchete uma pessoa que trabalhava com Hans Donner, que era um belga chamado Luc Boels, que fez várias aberturas de novela na Globo, algumas vinhetas, e trabalhou. O Hans Donner levou ele para lá. E o Carlos Sigman convidou ele para ir para a TV Manchete para organizar essa parte de departamento de aberturas e vinhetas, para dar um cuidado mais profissional, né? Porque era muito heterogêneo, né? Um fazia uma coisa, o outro fazia outro, e aí quando você centraliza, você dá uma identidade, fica com uma cara, uma embalagem, né? Como era o Hans Donner, né? O Hans Donner cuidava da marca, né? E aí o Carlos Sigman, quando o Luc começou, o Carlos Sigman falou: olha, tem uma pessoa que eu acho que vai ser fundamental trabalhar com você, porque ele vai facilitar o teu acesso aos recursos técnicos, né? E ele é criativo, etc, e Johnny Hall. Aí ele me botou junto com o Luc. Fizemos uma dupla. Porque o cara que vem da Globo, na época, na Manchete, era uma covardia, né? Porque a TV Globo tinha uma estrutura de tudo, né? Monstruosa. Assim, tinha muitos recursos, né? E lembrando que a década de 80 foi o auge, digamos assim, de poder da TV Globo, né? A audiência era, sei lá, 70%. Né? Eram os salários, tudo. Eles tinham estúdios, enfim. Então o Luc foi para lá, enfim. Já que você falou nisso, eu lembrei de que a gente falava aqui na Manchete, você tinha 29 dias, na Globo você tinha 29 dias de tristeza e um de alegria, que era o dia do salário. Né? E na Manchete era o contrário, você tinha 29 dias de alegria, um de tristeza, que era o dia do salário. O salário era bem inferior do que era pago na Globo. Inclusive a gente brincava, né? Acredite se quiser. Que era um programa apresentado pelo, meu Deus do céu, pelo Jack Palance lá nos Estados Unidos, e aqui nos Estados Unidos, aquele que era tio do Roberto Maia. Como é que é o nome dele? Jesus. Como é que é o nome dele? Ele foi, inclusive, ele e outra atriz, foi o primeiro beijo que aconteceu na televisão. Não me lembrei agora o nome dele. Eu também não vou lembrar agora. Mas sim, mas aí você estava falando que o Locke chegou. Aí, e o Luc. Aí fizemos várias aberturas de novela. Helena, Dona Beija. Aí fizemos a abertura do programa FM TV. Aí o Arrabal, que estava lá no departamento de jornalismo, ele estruturou um departamento de arte e jornalismo. Eu também colaborei com ele. Então aí foi um time muito bacana, né?
Tinha alguns especiais jornalísticos que a gente fez, as aberturas. Sim. Alguns produtos para as produtoras, né, que estavam trabalhando, né, porque a TV Manchete foi, digamos assim, pioneira em trabalhar com produtoras independentes. Isso, né? Você tinha Intervídeo, isso. Você tinha a Metavídeo, que era do Roberto Feite, que era a Conexão Nacional, e a Intervídeo era a Conexão Internacional com Roberto Dávila. Isso, exatamente. E outros trabalhos independentes, né? Eu trabalhei naquele programa do Washington Novaes, o Xingu, né? Que eu ajudei a editar, ajudei na direção de arte em algumas coisas, eu editei a abertura, enfim, uma série de coisas que eu estava lotado lá, né? Na direção geral, Maurício Sherman. E aí, o que aconteceu? O Luque, ele ficou um tempo, e aí depois ele resolveu ir embora, voltar para a Europa. Ele teve uma proposta para ir embora para a Europa, e nisso, ao mesmo tempo, entrou lá na Manchete, foi a gestão o Maurício Sherman tinha saído, voltou para a TV Globo e veio ai, caramba. Jaime? Não, antes do Jaime. Antes do Jaime. O falecido, nosso saudoso Zé Wilker. Zé Wilker, Do Zé Wilker, que montou tudo. Queridão. Aí, junto com ele, veio uma profissional maravilhosa chamada Edna Palatinic. Isso. Que era... Depois eu fui reencontrar lá na TV Globo. Ela é uma pessoa talentosíssima, criativa. Ela tinha uma expertise literária, enfim, ela entendia de muito, tinha uma cultura vasta, e ela, digamos, sugeriu ao Wilker, digamos, me promover para ser o responsável para fazer as aberturas, a partir de videografismo, etc, etc. Aí fiz Carmen, Corpo Santo. Eu fiz toda a parte do Jaimon Jardim, do Zé Wilker. Eu fiz as aberturas, as vinhetas, enfim, era um grupo, né? Era um grupo de pessoas, e eu fui, digamos assim, alçado a esse cargo de responsabilidade. Foi maravilhoso, foi uma experiência ótima. Fizemos muitos trabalhos bons, e aí, em 88, o que aconteceu? O Jaime saiu. Não, o Zé Wilker saiu. O Zé Wilker, desculpa. O Wilker saiu. A Edna também saiu, voltou para a Globo, né? E eu fiquei lá sozinho, e aí o Adolfo Bloch, ele chegou lá no departamento e quis desfazer tudo, entendeu? E assim, eu estava meio assim, aí eu já tive uma proposta, porque nesse meio tempo também já estava sendo convidado para alçar outros voos, né? E eu achei melhor também ir embora, porque assim, eu não podia voltar para trás, né? Não porque eu não quisesse, nada contra ir voltar lá para o News, mas já tinha gente lá, claro. Né? Assim, claro. Você vai indo, é natural. É natural você querer crescer. Natural. Aí o Jaime Monjardim veio, e é natural, quando você vem com uma nova filosofia de trabalho, é natural que você traga os seus artistas, não é isso? Isso é normal. É normal. Então, eu já estava indo muito a São Paulo, porque ao paralelo a isso tudo, eu já também estava sendo muito solicitado para fazer publicidade, né? Inclusive por essas produtoras independentes. Aí fiz alguns trabalhos para o Valtim Moreira Salles, né? Para o Roberto Feite, que depois virou sócio do que eles montaram uma produtora com o Roberto Nahar. E aí fui embora. Saí da Manchete numa boa, não teve briga, não teve nada. Eu falei,
perguntaram, você quer ficar aí? Eu falei, não, obrigado, tá, show de bola, beijo, abraço. E aí eu fiquei muito feliz porque o Jaime Monjardim convidou o Adolfo Rosenthal, que é meu querido amigo de infância, filho da Van Jorico. Que morava na minha rua. E era conhecida do papai, a gente se conhecia, entendeu? Eu conversei com ele. Aí ele levou outra pessoa que eu também conheci muito, talentosíssimo, o Tony Cid. Isso. Tony Cid Guimarães, um excelente diretor de arte, que também fez a Escola de Belas Artes. Então, porque esse nosso meio é meio... Você roda. Você acaba conhecendo, né? E no fundo normal. Nós somos colegas de trabalho, né? Nós não somos inimigos, competidores. Eu sempre gostei de... apesar que isso daí é a minha maneira de ser. Tem pessoas que não pensam assim, né? Uhum. Em não passar conhecimentos, não vou ensinar, né? Tinha muito disso, não vou ensinar para ele tirar meu lugar. Eu sempre compartilhei conhecimento, sempre gostei de ter mas teve uma volta sua para a Manchete. Tem uma volta sua para a Manchete. Tem, porque é interessante, né? Como eu ali havia... Você já tinha falado, já foi para embora, tal, chegou, mas você volta para a Manchete. Como é que você voltou para a Manchete? Então, é muito interessante isso, né? Porque eu tive esses dois momentos na TV Manchete. Esse primeiro momento que eu contei para todos vocês, que foi lá da inauguração até 1988, e a partir de 1988 eu fui embora para São Paulo, trabalhar com publicidade e morei... Ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. E numa época que, assim, ninguém tinha equipamento, ninguém tinha know-how, né? E começou uma era da publicidade, porque a publicidade, os comerciais de TV eram feitos em película, em filme, 35mm. Isso. E aí, no final dos anos 80, surgiu os equipamentos que a gente chama de telecine, né? Os telecines mais sofisticados, né? Que você poderia transferir a imagem do filme de 35mm para videotape em alta qualidade, porque a gente já estava saindo, porque toda essa história que a gente falou desde a inauguração era a tecnologia de VT era 1 polegada, uma fita de 1 polegada. Aí, no final dos anos 80, começou a Beta, que era uma fita mais fina, parecida com VHS, mas com uma qualidade... Grandona. Não, a Beta era pequenininha. Mas veio pequena, mas depois tinha a grandona também. A caixa, você está falando da caixinha. Então, aí começou a era daquelas câmeras que chama camcorder, né? É uma câmera que enfiava a fita ali dentro dela mesmo, e a qualidade da imagem era muito superior, né? As fitas de 1 polegada, a facilidade de você transportar, você não tinha que levar aquele trambolho que tinha os gravadores de 1 polegada. Enfim, eu fui embora para São Paulo. Bom, estou estabelecido lá em São Paulo, e aí, em meados de 91, né? Logo depois daquela loucura do plano Collor, né? Que o Collor assumiu em 90. Dia 15 de março, plano Collor, todo mundo zerado. Todo mundo zerado, e eu morando em São Paulo. Todo mundo em termo. Não vamos entrar nisso. Isso dá um outro programa. Bom, aí eu estou lá em São Paulo, levando a minha vida de freelancer em publicidade, fiz algumas colaborações na TV Bandeirantes, trabalhei com o Roberto Talma na TV Bandeirantes, quando ele saiu da Globo ele foi para lá, trabalhei, enfim.
Estou feliz da vida em São Paulo, levando a minha vida. Mas a Manchete não estava bem. Sim, mas a TV Manchete, para mim, já tinha passado. Ela tinha passado, mas ela financeiramente, ela estava meio claudicante. Não estava bem, já estava... Aí o que aconteceu? Um belo dia, toco o telefone, era o meu pai, o Davi Hall. Aí ele falou, olha, eu tenho uma notícia para te falar. Aí eu falei, é boa? Porque, quem morreu? Quem morreu? Eu falei, não, tá tudo bem. Aí ele falou para mim, olha só, eu estou indo para TV Manchete. Eu vou ser diretor, superintendente geral da Rede Manchete de televisão. Aí eu falei para ele, eu não sei se eu vou te dar meus parabéns ou meus pêsames, pai. Papai, eu já saí daí. Estou preocupado. O que houve? O que aconteceu? Aí, o que aconteceu? Vou contar aí para o pessoal entender. O meu pai, como era um cara de televisão das antigas, antes de televisão, ele era de rádio. Uhum. E ele era muito amigo de um repórter consagrado em São Paulo. Os cariocas não sabem, mas o paulista, mais ou menos da nossa idade, para mais, sabe quem é um repórter, um jornalista chamado Tico Tico. O apelido dele era Tico Tico, que foi um profissional da TV Record, muitos anos, não é isso? E, enfim, era um grande jornalista, do nível do Alexandre Garcia, né? Hoje quem fala em Alexandre Garcia sabe quem é. O Tico Tico também era, na época dele, também foi um grande jornalista. Muito conhecido. Principalmente em São Paulo. Em São Paulo, ele era ligado ao governo, ele conseguia entrevistas, ele tinha acesso, etc, etc. O meu pai era muito amigo dele e a filha do Tico Tico casou com um cidadão chamado Lucas Hamilton de Oliveira, que se tornou... Hamilton Lucas de Oliveira, que se tornou o dono, ele formou uma empresa chamada IBF, Indústria Brasileira de Formulário. E nessa época ele estava muito bem, ele tinha montado uma super gráfica, uma indústria gráfica em Manaus. Ele tinha um parque gráfico muito grande em São Paulo, inclusive ele tinha indústria na Inglaterra. Ele era o cara que detinha a tecnologia de fazer aquelas raspadinhas. Lembra das raspadinhas? Que aquilo ali era um papel que tinha cor, etc., e tinha uma película que você raspava. Aquilo ali não é fácil de imprimir, você tinha que ter um equipamento. Naquela época era muito difícil. Muito difícil. Além disso, ele imprimia as passagens de ticket de avião para Varig, ele imprimia cédulas de documento de RG, de CPF, de cédulas de... Carteira de identidade de CPF, que antigamente se separava. A IBF era uma indústria, eu tive a honra de ter conhecido. Né? Hamilton vê os nossos programas todos. Que maravilha! Então, Hamilton, se você me vê, um grande abraço. Ele vê. É um prazer, é uma honra estar contando essa história. E aí, o Hamilton, genro do Tico Tico, ele já começou a entrar nessa área de comunicação, né? Nas indústrias dele, lá dentro do grupo empresarial. Ele entrou de sócio na TV Jovem Pan. Sim. Que tinha, nos anos 90, final dos anos 80, montado uma coisa espetacular, né? Sensacional. O Tutinha. Tutinha não, o Tuta. Tutinha era da rádio. O Tuta, o pai dele, eles montaram a TV Jovem Pan. E eu acho que, se não me engano, também com o Digênio, né?
era o dono do Objetivo. Ele foi meu patrão. Eu fui professor no Objetivo. Exatamente. Eles tinham uma proposta de se fazer um canal de televisão usando aquela banda, era um UHF, como a MTV também fez. A MTV isso. Não era canal aberto. Não era aberto. Você tinha que botar uma antena paranoica. Não era paranoica, não. Era uma antena diferente, parecia. Eu sei, mas a paranoica pegava aquilo. Pegava no satélite, isso, mas exatamente. Localmente você tinha que botar uma antena UHF. UHF, isso. UHF. E aí, aos moldes da TV, da MTV, o Tuta montou a TV Jovem Pan, canal 16, na Barra Funda, que hoje é a TV Record. Né? A TV Record comprou deles. Mas, assim, uma coisa maravilhosa. Eles tinham um ônibus de uma unidade móvel tão sofisticada que a Globo alugava para fazer Fórmula 1 em Interlagos. Imagina. Então, eram os melhores equipamentos, enfim. Aí, o Hamilton estava interessado porque, como a TV Manchete já estava mal das pernas e já existia nos bastidores aquela fofoca de o Adolfo quer vender, ele, por orientação do Tico-Tico, sogro dele, né? Entrou em contato com o meu pai para participar dessa, digamos assim... negociação. Como é que vai? Porque o Hamilton não conhecia ninguém, então acionou o meu pai, e o meu pai conhecia o Adolfo, conhecia todo mundo, imagina. Locke. Todo mundo. Então ele chegou no Adolfo e intermediou essa passagem, essa venda, entre aspas, da TV Manchete para o grupo IBF. Só que o que acontece, que é uma coisa que eu gostaria de esclarecer para as pessoas, você não pode vender uma concessão do governo, porque o canal aberto é uma concessão do governo. E quando você pleiteia um canal aberto, um canal de televisão, você passa por uma série de verificações, inclusive aprovação no Congresso Nacional, para aquela concessão ser concedida ao determinado grupo que tem responsabilidades, etc. Não é isso? Tem exatamente todos os requisitos. Só que não é impedido de você, por exemplo, no caso da TV, eles não tinham mais condições financeiras. Aí não poderia ter vendido? Poderia ter vendido, só que tem trâmite. E a IBF cumpriu todos os trâmites. Entrou, teve que pedir permissão ao governo, ao Ministério das Comunicações, e haveria acho que me parece que eram 5 anos, que é uma transição para ver se esse grupo vai entrar cumprindo todas as obrigações financeiras, né? E de idoneidade para cumprir os trabalhistas, tudo. Trabalhistas, serviços passivos, tudo. Era uma transição que é dentro da lei, da lei, né? Não foi uma picaretagem a venda. Isso pode acontecer com a TV Globo. A TV Globo pode, um belo dia, se o grupo, os herdeiros do Roberto Marinho, quiserem vender a TV Globo, eles podem. Só que vai passar pelo mesmo trâmite. Esse grupo não é de uma hora para outra. Dura 5 anos, 6 anos, porque vai ter que ter toda uma análise. Dito isso, o que aconteceu? Primeiro começou essa conversa entre o grupo Bloch, né? Que era o dono da TV Manchete, e o grupo IBF.
Foi feita os contratos, foi feito todos os... Seguiram os trâmites todos que eram Seguiram os necessários. trâmites, A IBF, ela era uma empresa de, digamos assim, que imprimia cédula de identidade, imagina. Então, eles eram fiscalizadérrimos, né? Passar disso para a TV é um passo gigantesco, né? A IBF não era uma indústria pequenininha, né? Era uma indústria que fazia cédula de identidade, fazia ticket de avião para Varig, cédulas de segurança, uma série, enfim. Então, dito isso, todas as combinações foram feitas e começou a transição do grupo, passar o bastão da administração para o grupo IBF. Sim, para eles. Exatamente. Com o meu pai na superintendência e na direção desse esquema, né? Bom, ele me convidou, ele me ligou e me convocou, pai não convida, convoca, né? Aí eu tô lá bem na minha vida em São Paulo, ganhando meu dinheiro, fazendo meus comerciais, publicidade, feliz da vida, e meu pai, vamos lá nessa, vamos voltar, tu vai voltar. Eu falei, caramba, eu até entendo a posição dele, né? Porque eu já tive uma vivência lá na inauguração, eu conhecia muitas pessoas, já conhecia o esquema, então vamos nessa, e voltei. Aí, assim, a ideia do meu pai, inicialmente, ele não mandou ninguém embora. Continuou. O Newton Travesso era o diretor artístico, continuou. Né? Na época, o Jaimon Jardim ainda estava, mas ele acabou saindo, né? Voltou para a TV Globo, porque a Manchete já estava mal das pernas, né? Estava com problemas financeiros mesmo. Financeiros, eu nem posso entrar em detalhes, porque eu nem sei direito, mas assim, eu só posso falar do que eu vi lá, né? Quando eu entrei, e aí eles, como eu sou uma pessoa de produção, na área de criação, né? Eles não queriam, porque aí estava uma equipe maravilhosa, estava o Adolfo Rosenthal, ainda estava lá, a galera dos meus amigos, o Tony Cid, o pessoal das novelas, Água Grande ainda estava tudo montado. Aí nós voltamos, aí eu fui para o Rio de Janeiro e reentrei. Imagina, depois de 88 eu volto como fazendo parte dessa nova diretoria, né? Do qual meu pai era o supervisor geral e o grupo da IBF, e eu estou lá. E encontrei queridos amigos, mas eu fiquei assim um pouco, digamos assim, quando eu comecei a rodar ali a degradação, uma coisa que eu percebi assim, sabe quando você vê um carro mal conservado? Era isso. Normal que você tenha o desgaste, mas eu vi assim com muitos problemas, conversei com muitos, eu tinha acesso digamos assim, ao fronte, né? Eu tinha acesso ali ao campo de batalha, digamos, não era ligado aos oficiais, né? Aos almirantes. Eu desci, conheci, aí fui nos almoxerifados. Foi nas trincheiras, para ver como está. Nas trincheiras, ouvi muita coisa. O equipamento estava degradado, estava tudo, sabe? Não tinha fita, eles estavam gravando em cima, apagando tudo, porque não tinha, a Sony não dava mais crédito. Porque você, né, acabou a fita, aí você encomenda, aí vem um carregamento, aí a Sony não dava mais só caixa, só em cash, né? Então, por que eu estou falando isso? E a IBF entrou com uma grana. É isso que eu quero falar. A IBF entrou nesse projeto
para salvar a rede Manchete de televisão. Uhum. Agora, você vai me falar, mas tinha um esquema político? Cara, imagina, hoje em dia, você, dependendo do teu canal de YouTube, se você não fizer mais ou menos, se você for de encontro à política, você é deletado. Imagina na época de concessão, é óbvio que você tem que ir lá beijar quem está no poder. Então, as autorizações, tudo isso passava-se pelo Congresso Nacional, com certeza. E aí, o que aconteceu? Eu não quero entrar nos detalhes, Sim. Mas é óbvio que depois que o Collor caiu, o impeachment do Collor, houve uma queda, né? Um castelo de baralhos, não é isso? Vai uma série de conexões, né? Eu não estou nem falando de coisas que sejam ilegais, mas é normal, uma reestruturação. E no caso da IBF, provavelmente, eu nem sei se o Hamilton estiver me ouvindo, você desculpa, Hamilton, mas eu estou extrapolando, porque eu não tinha detalhes das operações, mas a partir do momento que o presidente da República é impeachmentado, politicamente muda um monte de coisas, né? E provavelmente é o jogo das cadeiras, né? Opa, levanta que agora é a minha galera que vai sentar aí, em todas as áreas, né? E foi assim. E foi assim. E assim, bom, eu sei que o Hamilton, o Grupo IBF, eu via meu pai trabalhando que nem doido, o pessoal da IBF trabalhando que nem doido. Eles fizeram a auditoria, eles fizeram uma compra, é como se fosse uma caixa preta. É isso. Porque quando foi feito os primeiros pedidos de... Né, quando você for comprar um estabelecimento, você quer saber do caixa, como é que está a contabilidade, as autorizações, o alvará, como é que estão essas coisas? Passivo. Aí vai, só que chegou um momento que, se demorasse mais, não ia dar tempo de salvar a empresa. Então, mesmo assim, eles entraram e se surpreenderam com muitas coisas, porque a Manchete estava devendo a Embratel, por exemplo. Nossa, mãe, naquela época era tudo via Embratel. Eu não sei, o pessoal novo não vai entender, mas você, para fazer uma rede de televisão, você dependia da Embratel, das redes, do satélite, etc. Isso tudo era cobrado. Claro. Você tinha uma conta para pagar, né? E aí, assim, eu sei que eu fui colocado num cargo que não era o meu cargo, não era eu. Eu até falava, eu estou coordenador de programação da rede. Eu virei. Meu pai falou, eu quero você aqui do meu lado, eu quero que você fique aqui, porque tem grandes profissionais ali na tua área de origem, já tem uma galera daí, meu pai era assim, eu não quero mandar ninguém embora, e ele confiava, tinha o Newton Travesso que ele conhecia, é um cara de televisão, né? Ele fez, talvez eu fizesse a mesma coisa. Não vai mandar a câmera, diretor, operador de VT, isso já estava, a galera estava trabalhando, ele tinha que mexer na parte, digamos, estrutural, política e administrativa. Administrativa. Essa sim. Administrativa e financeira, porque é ali porque televisão, meu pai falava sempre isso, falou muito isso. Televisão é uma brincadeira cara. É um negócio caro. Porque você tem que ter muita grana para operar, para botar no ar, e muita grana para estar um tempo operando, sustentando isso, né? Para daqui a uns 2 anos você começar a ter, né? De volta. E aí começou uma batalha, porque, por exemplo, quando agora tem um novo dono, aí começou, eu tô lá, eu trabalhava junto com o Newton Travesso, né? E que
Cara, um gentleman, uma pessoa maravilhosa, um super educado, um profissional que entende muito de televisão. Eu tive a honra de, digamos assim... Trabalhar com ele. Trabalhar com ele, entendeu? Nessa missão de recuperar, né? Uhum. E tanto é o que eu falo, meu pai também tinha uma admiração por ele, manteve ele. Aí veio outra pessoa que também veio, tive a honra de ter trabalhado, foi com Antônio Abujanra. Antônio Abujanra, que veio para fazer essa visão também de teledramaturgia, né? Ele assumiu esse lado, né? E, bom, aí chegaram à conclusão de que seria mais conveniente operacionalmente para juntar e otimizar, trazer a cabeça de rede para São Paulo. Para quem não entende, o que é a cabeça de rede? É a sede da emissora, né? Onde transmite para o Brasil todo. Que o sinal saía da Rua do Rússio, lá no prédio da Manchete, subia para o Sumaré, e do Sumaré ia para o Brasil todo. Ia para o Rio de Janeiro, e as antenas da Embratel que mandavam para o Brasil todo, né? Isso. Aí, porque a IBF ficava em São Paulo, né? E eu já morava em São Paulo, eu fiquei morando em Flat. Bom, aí, assim, eu vou contar algumas coisas que foi surpreendente e para mim foi uma coisa... Eu participei de algumas reuniões, digamos assim, que eu nunca tinha participado, né? Com a diretoria da IBF, até porque era engraçado, que para a IBF, como a IBF não me conhecia como profissional, houve até uma transição ali complicada, que pegou mal para o meu pai. Porque era o filhinho do papai. Botou teu filho para trabalhar, isso é nepotismo. Aí ele teve, cara, ele já é um profissional. Eu estou trazendo o meu filho, que já conhece a Manchete, trabalhou, ele está aqui em São Paulo, estabelecido. Eu estou trazendo ele como homem de confiança para ajudar a descascar esse abacaxi. Entendeu? Então... A sede vai para São Paulo. A sede vai para São Paulo, mas isso não vai ser de uma vez, porque é demorado, foi complicado. Aí outra pessoa que meu pai levou, eu tive a honra de ter conhecido, que é uma pessoa, eu não sei porque, quando se fala de história da televisão, raramente eu ouço, é uma pessoa chamada Clemente Neto. Clemente Neto. Que foi o assessor do Walter Clark na implantação da TV Globo. Um excelente produtor, manja muito de televisão, um excelente cara, manja de música. Aliás, a televisão, os profissionais de televisão, principalmente dessa geração, eles são multimídia, né? O cara é músico, manja de teatro, manja de equipamento, manja de técnica. O Boni é assim. Né? O Maurício Sherman era assim, né? Entendia de tudo, de televisão, de música, de arte, de figurino. Então eu tive a honra também de ter trabalhado nesse projeto da IBF, foi o Clemente Neto, para lá também. Aí a IBF sai. Por que a IBF sai? Porque acabou o governo Collor. Porque o que aconteceu? A IBF começou, porque, olha, eu não tenho muitos detalhes. Sim. Eu acho que valeria a pena até uma entrevista com o Hamilton. Também acho. Para ele vou convidar. Né, e entrar em detalhes que eu não... Porque tem gente que fala assim, a IBF entrou... E destruiu tudo. Não. A IBF entrou para salvar a Rede Manchete, só que, assim, eu participei de reuniões, eu vou contar para vocês agora, que eu fiquei horrorizado. Então, por exemplo, a conta que tinha no Hotel Novo Mundo, em nome da TV Manchete, era uma fortuna de almoço, jantar, tinha uma conta aberta.
chegava. Aí, sabe aquela coisa? Novo dono. Novo dono. É uma empresa com grana. Aí vamos cobrar. Começou a fazer uma fila de cobradores. Claro. Então veio Hotel Novo Mundo. Embratel. A Embratel ligou para mim, eu era o coordenador de programação. Olha, a partir de amanhã nós não transmitimos mais nada, não. Aí a minha secretária tem ligação da Embratel. Eu falei, Embratel? Aí eu eu contratei um gerente para me ajudar, você está entendendo? Porque não era do métier de gerenciamento, né? Assim, eu estava ali ocupando um cargo, uma função política. Mas de confiança do teu pai, mas não era. De confiança da diretoria, então o Newton Travesso falou: olha, vamos arrumar uma pessoa gerente, fera, que é. Gestão, que saiba de gestão. Aí trouxemos o Zago, Marcos Zago, fera. Depois ele está na Bandeirantes, se aposentou. Ele manjava tudo. Aí ligou a Embratel falando, olha, se não pagar, sei lá, 2 milhões de dólares que está devendo... Corta tudo. Vocês são novos donos, beleza, tem uma conta aqui de transmissão que se não pagar em uma semana a gente corta. Aí a rede ia desmantelar. Eu, caraca... meu cortisol foi lá em cima. Eu não sou dono dessa. Aí eu passei para eles. Aí eles vão lá, negocia, fala, vai para Brasília. Entendeu? Entendi. Aí, fita. Aí ligou o pessoal da Receita Federal. Olha, tem uns containers no cais do porto, com fita, um monte de coisa em nome da Manchete. Está aqui a conta da diária. Diária do container. Vários containers com fitas da Sony, com cabeça, peças de reposição que está bloqueado enquanto não pagar os impostos. Enquanto não pagar imposto, não pagar o aluguel ali no porto. Então, foi uma avalanche. A auditoria ficou assustada. Aí os caras... O que aconteceu? Opa. Aí houve essa mudança política, o grupo IBF começou a recolher, né, diminuiu, digamos, com alguns contratos. Isso, Hamilton, desculpa, eu estou falando, é o que eu deduzo. Alguns contratos não foram renovados, sei lá. Já prevendo que ia ter problema, sabe? Porque aí entrou, não esqueça, grana para a IBF. Começou a comprometer o grupo IBF. Ou seja, você vai nadar para salvar uma pessoa que está se afogando, a pessoa começou a afundar com o grupo. Então, foi uma situação muito delicada, muito perigosa. Para mim, foi uma experiência, eu nunca me esqueço. Isso terminou um pouco antes do Natal, não sei se foi de 92. Acho que foi Natal de 92. Foi. Porque isso durou um ano e pouco. É porque o Collor foi empichado em setembro de 92. Aí entrou o Itamar. Isso. Entrou o Itamar. Mas a IBF acho que ficou um ano, nem chegou um ano. Não me lembro. Enfim. Eu sei que meu pai, eu entro na sala do meu pai na época de Natal, ele tá arrumando as gavetas, eu falei, o que tá acontecendo? Eu tô indo embora. Eu tô indo embora. Se você não for, o problema é teu. Não, você fica aí. Você vai e fica. Não, eu fico pior aqui. Ainda. E eu fiquei, cara, aí fiquei, e foi um momento difícil. Agradeço mais uma vez ao Newton Travesso, que ele me apoiou, porque ele entendeu a minha situação. Claro. Aí voltou o Jaimon Jardim, né? Porque o grupo voltou. E... O grupo Bloch voltou, né? Eu fui aí, porque eu falei, não, você fica aí, você tem que ser mandado embora, porque eu tava com carteira assinada, cara. Eu ganhava uma merreca, eu falei, eu até brinquei com meu pai, cara,
Tu me chamou para que é uma suruba de português, né? Qual é? Eu só me fudi e não comi ninguém. Não é? Porque o sonho, quando tu entra, ainda mais eu que tive o privilégio de participar do início da Manchete, eu estava ali torcendo para que desse certo. Caramba, renovar, porque o projeto da IBF era voltar aquele glamour da Manchete, entendeu? Entendi. Tanto que, por exemplo, eu não sei... Nessa época eu estava na Globosat, então a gente só ouvia falar, entendeu? Inclusive, eles fizeram, o meu pai fez no grupo, na Manchete, o que a Globo fez anos depois. Separou a exibidora da produtora. Da produtora. Então fez a TV Manchete, um CNPJ, e a produtora, outro CNPJ, porque não contamina. Porque se a produtora for falir, quebrar, você não contamina... Não contamina o outro CNPJ. As contas, então misturava tudo. Você tira grana da novela para pagar a Embratel. Não, você tem que tirar grana da exibidora para pagar a Embratel, que é pertinente à exibição. Você não tem que tirar grana que você faturou com a novela. O que é faturado com produção, você tem que investir nas produtoras. Aliás, o Osmar Gonçalves, ele falou uma coisa aqui, que foi Pantanal, faturou 37 milhões de dólares. Olha isso. 37 milhões de dólares. Então, eu acho, teve gente que já falou isso, para a gente ir terminando a nossa conversa, que já falou sobre isso. Pantanal deu uma ilusão à Manchete, que a Manchete iria de novo subir. Tá? E ela, depois disso, foi só caindo, aí entra a IBF, aí volta o grupo Bloch, e aí mais greve, aquela coisa do slide, estamos em greve, tem salário, aquilo foi a coisa que mais... Eu não estava na Manchete há algum tempo. Aquilo foi a coisa que mais me chocou. Não sei, você não estava lá nessa época. Não, eu saí. Logo depois que meu pai saiu, eu saí, essa história que eu contei, né? Uhum. Tem uma outra que, por exemplo, teve uma experiência maravilhosa que aconteceu comigo. Isso é uma história bacana. Eu estava... logo depois que a IBF assumiu, aí eu fui para o Rio de Janeiro, aí ia todo dia lá para o Russell, aí encontrei o Marco Shetman, encontrei esse pessoal todo. Gente... Vamos aí, vamos. Hein? A gente está aqui porque meu pai é de televisão, eles ficaram felizes em me ver. Olha, aí o Abu Janra também junto para dar um apoio, né? Porque o Abu Janra era um mestre, entendeu? As pessoas viram, né, que não estava ali para dilapidar nem para destruir, muito ao contrário, vamos arrumar. Primeiro tem que arrumar a casa para ir para frente, porque o problema financeiro, não é artístico. O problema não era da gente. Não, claro que não. O problema era lá da administração. Claro. Que é perigosíssimo, cara. Aí, por exemplo, aconteceu comigo, eu como era coordenador de programação da rede, aí o Newton Travesso pediu para eu ficar encarregado também de propostas de produção independente, contatos com as produtoras, que eu também conhecia muitas, né? Aí, um belo dia, me chega uma pessoa que ficou meu amigo, maravilhoso, o grande Diller Trindade. Para quem não sabe quem é o Diller Trindade, Diller Trindade foi o grande produtor de cinema da década de 90, né? Ele fez os filmes da Xuxa, Renata Aragão. Eu não lembrava, agora que você está falando, Ele fez os filmes do Marcelo Rossi. Foram os que mais faturaram daquela década de 90. Ele era especialista em show. Aí ele, por indicação do meu irmão, Jimmy. Ele foi me procurar. E aí ele chegou, e tinha um problema lá na Manchete, porque não tinha como produzir coisa nova, naquela fase lá não tinha dinheiro, não tinha fita, não tinha nada, estava reprisando Pantanal de novo, os breaks de
sei lá, 6 minutos. Outra coisa que eu queria contar, a dívida que tinha com as agências. Isso, também. Para quem não sabe, é o seguinte, a agência compra mídia. Vou botar, sei lá, R$1 milhão, mas você não entrega, não veiculou os comerciais, então você fica com crédito nas agências. Tinha uma pilha enorme. Aí a gente tinha que desovar aquilo, então era breaks de 6 minutos. Só para botar no ar as coisas que estava devendo. Que estava devendo, gente. Aí, e não tinha condição. A gente estava correndo atrás de parcerias, de coproduções. Aí o Trindade me chega falando o seguinte papo: Johnny, é o seguinte, eu faço um show chamado Rio Show Festival, são 2 finais de semana, 6 dias no Rio Centro, um mega evento chama-se Rio Show Festival. Aí, meu amigo, chamei o Clemente Neto, aí nós levamos depois para o meu pai, para o Newton Travesso, a seguinte ideia. Na época, a gente também estava devendo para a Brahma. Aliás, a Brahma patrocinava já o Rio Show Festival. Aí, lembra na época que a Brahma número 1 era número 1? Lembro. Aí nós fizemos, porque o dealer vendia para a Globo e passava uma compilação desses 6 dias em 1 hora na Globo, domingo à noite. O Busoni, era um negócio deles. Aí o dealer falou, eu não consigo falar com o Busoni está viajando, o Boni está viajando, eu estou vindo aqui, interessa? Aí eu vi um negócio, o quê? Eu sei que nós transformamos aquilo em 4 finais de semana e ainda tomamos uma grana da Brahma. Temos Manchete, a número 1 da MPB. Aí foi uma maravilha, né? Inclusive aconteceu lá, no último dia pegou fogo o Rio Centro. No último dia? O palco desse evento lambou. Explodiu um mini brute lá em cima e o Rio Centro, como tem problema acústico, eles botam uma manta acústica para evitar reverberações. Reverberação, eco e tal. E lá em cima do palco, antigamente usava-se uns refletores chamados mini brute, que era de grande potência, para iluminar a plateia. Essa equipe, o Peter Gasper fez a vida inteira. Isso. Nós levamos aqueles equipamentos de áudio da Manchete, lembra? Maravilhoso. Lembro. Montamos uma cabine de áudio, levamos o caminhão de externa. Botamos tudo, porque assim, para levantar a moral da tropa, né? A Manchete ficou movimentada por esse grande evento, que foi gravado 6 dias ao vivo lá, com flashes ao vivo, jornalismo, e depois o saudoso Saporito, que era um editor artístico. Sim. Que o Jaimão Jardim levou e ficou com a gente. Muito talentoso, editor de novela, felizmente não está entre nós mais. Aí ele fez umas edições maravilhosas, e fizemos esse produto. Rio Show Festival, patrocínio Brahma, a número 1, e Rede Manchete, a número 1 da MPB. Então, maravilhoso. Isso foi um grande... Muito bom, muito bom. Se você acabou falando aí rapidamente do teu irmão, é bom a gente lembrar, não só do teu pai, mas do teu irmão, Jimmy Hall, um grande radialista, um grande jornalista, que também trabalhou na Manchete, se não me engano, apresentando o Choque, né? Era o Choque. Isso, né? Ele trabalhou... Só que ele trabalhou só na década de 80, quando ele foi apresentar o Choque, que era um programa de clipe, de entrevista, entretenimento. Teu irmão não é só, a família toda é talentosíssima. Mas eu tinha muito contato com teu irmão. Ele foi me visitar na Antena 1. Olha que coisa. Ele dizia, você é meu ídolo e tal, depois a gente se encontra na Manchete, sabe, foi muito legal. Muito legal. Na época ele ficou um pouco chateado com meu pai,
Porque ele também queria entrar, né? Claro. Mas voltar. Aí meu pai, porra. Nepotismo. É nepotismo, pô, tá maluco? Não, calma, tem que esperar essa onda. Mas, pô, o Johnny tá ali quebrando pedra, literalmente. Até hoje eu não recebi. Muitas pessoas, você deve estar cheio da grana. Não, eu fui lá convocado pelo meu pai e vou falar para você, foi uma honra eu ter participado. Eu quero mais uma vez reiterar isso, porque eu sou testemunha de que a IBF e o grupo de pessoas que estavam envolvidos nessa operação, o objetivo era salvar a TV Manchete. E o Hamilton, o grupo IBF, perdeu muito dinheiro, porque foi pago muitas. Foi uma caixa, tanto que chegou uma hora que eles... porque senão vai explodir. Quem vai quebrar, tanto que eles deram uma alterada na vida mesmo. O grupo mudou, o grupo não teve mais aquela pujança, porque foram alguns milhões de reais. Foi muito caro. Tinha ações trabalhistas já rodando, fita só valia se pagasse à vista, não tinha fita, não tinha a TV Manchete não tinha crédito em lugar nenhum. No Hotel Novo Mundo tinha conta, no Color Bar tinha conta, até no Color Bar, pô. Nos hotéis em São Paulo tinha conta. É complicado. Enfim, bem complicado. Mas olha, vamos deixar pelo menos um recado legal para o pessoal, que a Manchete ela ficou viva, pelo menos para nós. Ficou, com certeza. A gente não se vê desde, eu acho que 2015, que a gente se viu na Publitape. Na Publitape, o nosso amigo Fernando Ataíde, queridão. Fernando de Ataíde. E a gente não se viu na hora que eu liguei para você topou, sabe, dar essa entrevista, contar coisas que as pessoas não sabiam. Tá? Muita gente acha que a IBF entrou para quebrar a Manchete, não foi nada disso, foi para reerguer o nome Manchete. Exatamente. Eu acho legal isso, sabe, Johnny, para a gente poder deixar um recado legal para as pessoas, dizendo, olha, a Manchete foi isso tudo. Teve altos e baixos. Teve sim. Muita gente morreu sem receber. Ronaldo Rosas, eu entrevistei, eu achei que ele tinha recebido tudo. Ele disse, Santoro, eu trabalhei 16 anos entre idas e vindas, não recebi um tostão. Eu vi muita gente morrer e não receber. Não, eu recebi da primeira, quando eu saí em 88, aí sim. Mas dessa história que eu tive na manhã... Um abraço. Eu não recebi, mas eu ganhei, eu tive a honra de, é o que eu falei, trabalhei com o Antônio Abujan, tive a honra de ter trabalhado com o Newton Travesso, revi grandes amigos, foi um lado triste que eu vi a Manchete degradada, e eu me esforcei ao máximo, fui convocado e me esforcei ao máximo, porque o meu sonho particular era rever aquela pujança, sabe? Uhum. Tem gente que pensa até hoje que a Manchete podia voltar, não tem como. Não tem como. Não tem o cara. Aquela Manchete foi e ela está guardada na memória das pessoas, entendeu? E nos YouTubes da vida, que as pessoas de vez em quando. Todos os vídeos que eu tenho no YouTube, com a minha participação no Jornal da Manchete, tudo veio de VHS, alguém gravou e botou no YouTube. Porque a única gravação que eu tenho foi da Globosat. Eu levei uma fita, lá na portaria, eu estou entrando com uma fita aqui que é minha, então grava aí. Aí gravaram quando eu estava saindo da Globosat. Eu sabia que havia a Globo News e eu não queria participar da Globo News, então eu estava saindo da Globosat. Então, Johnny, muitíssimo obrigado. Continue. Eu que agradeço. Com a sua vida tranquila aí em Teresópolis, né? Isso, Você está longe dessa loucura aqui do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro está uma doideira. Está uma doideira. Eu me aposentei, que depois eu fui para a Globo, trabalhei alguns anos lá no Projac, e hoje eu estou aposentado, feliz, trabalhando, enfim, dando alguns pitáculos aí. Agora, eu queria só mandar uma mensagem, se você me permite, claro. Santoro, mandar um abraço para os amigos, colegas. Eu já falei do Aldir, tem o Tartarote, o grande Toledo, que não está mais entre a gente,
é uma pena, mas eu me lembro de tanta gente, Bacalhau. O Berreta, foi meu colega lá. Berreta está em Florianópolis. O Jailton, nosso tá vivo. Diretor de TV, que eu falo com ele de vez em quando no Facebook. A Sueli Nascimento, que foi diretora, foi operadora de caracteres, hoje é diretora, editora talentosíssima. Outros artistas e atores, vários. Nossa, foi uma honra ter vivido essa fase na década de 80. Eu me considero um privilegiado, como nós, né, de poder estar contando essa história. Exatamente. Está vivo para contar essa história, né? Exatamente. Estamos vivos. Estamos vivos e com saúde, graças a Deus. Acabou, mas estamos vivos. Um beijão aí para todo mundo. Fique com Deus. Beijão. E obrigado pela sua entrevista. E vou me despedir como a gente despedia do Jornal da Manchete, né? Fique com a gente.